Eu sei que muita gente diz que a intuição materna é coisa de filme, que mãe exagera, que a gente vê problema onde não tem. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca sentiram aquele frio na barriga que vem quando algo está errado dentro da própria casa. Aquela sensação de que você conhece cada canto, cada pessoa, cada respiração da sua família, até o dia em que descobre que não conhece nada. Me chamo Teresa, tenho 62 anos, e essa história começa numa tarde de terça-feira que parecia comum como qualquer outra. Sou mãe de 2 homens que são meu orgulho. Maurício, de 35 anos, casado há 8 com a Lisandra, pai do meu netinho Otávio, e Caetano, de 32, piloto comercial, sempre voando pelo mundo. Criei os 2 sozinha depois que o pai deles partiu, quando eles ainda eram pequenos. Foi difícil, mas conseguimos. Sempre fomos uma família unida, dessas que se apoia nas horas difíceis e comemora junto nas alegrias. Naquela terça-feira de março, estava na cozinha preparando um bolo de cenoura, aquele que Otávio adora, quando escutei a chave na fechadura. Era Lisandra chegando para nossa visita semanal. Ela sempre vinha às terças no final da tarde, uma tradição que mantínhamos há anos. Deixava Otávio na escola, passava em casa para me ajudar com algumas coisas, conversávamos sobre a vida, sobre os planos da família. Lisandra é uma mulher bonita, dessas que chamam atenção onde passam. Cabelos castanhos ondulados que caem até os ombros, olhos verdes expressivos, sorriso que ilumina o ambiente. Sempre foi carinhosa comigo, respeitosa, uma nora que qualquer sogra se orgulharia de ter. Maurício a conheceu no trabalho dela, numa empresa de marketing, e desde o primeiro dia que ele a trouxe em casa, soube que seria especial para a nossa família. "Oi, mãe!" Ela gritou da sala, como sempre fazia. "Estou na cozinha, filha", respondi, secando as mãos no avental. Ela apareceu na porta da cozinha com aquele sorriso dela, deu um beijinho no meu rosto e já foi direto ao ponto. "Posso tomar um banho? Vim direto do salão e estou me sentindo meio pegajosa com esse calor." Era uma pergunta que ela fazia com frequência. O quarto de hóspedes tem um banheiro grande, com banheira, e ela sempre gostou de relaxar lá depois dos compromissos da tarde. Nunca me incomodou. Pelo contrário, me fazia sentir que ela via nossa casa como um refúgio, um lugar onde podia ser ela mesma. "Claro, querida. As toalhas limpas estão no armário. Quando descer, provamos o bolo juntas." Ela subiu as escadas com aquele passo ligeiro característico, e eu voltei para minha massa de bolo, sorrindo. Eram esses momentos simples que me enchiam o coração de gratidão. Ter uma família unida, uma nora que me tratava como mãe de verdade, um netinho carinhoso, filhos que se deram bem na vida. O telefone tocou quando eu estava colocando o bolo no forno. Era um número que reconheci imediatamente. Caetano. "Oi, meu filho! Como está?" A voz dele soou diferente. Baixa, quase sussurrando, com uma urgência que me deixou preocupada na mesma hora. "Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. A Lisandra está aí em casa?" Franzi a testa. Era uma pergunta estranha. Caetano sabia da rotina da cunhada, sabia que terça-feira era nosso dia. "Está sim, filho. Por quê? Aconteceu alguma coisa?" Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Escutei ruídos de aeroporto ao fundo, aqueles sons de aviões e anúncios que já conhecia bem das ligações do meu filho mais novo. "Mãe, tem certeza? Tem certeza absoluta que é ela?" Meu coração começou a bater mais rápido. Alguma coisa na voz do Caetano estava me deixando nervosa. "Caetano, que pergunta é essa?" "Claro que tenho certeza. Ela chegou há uns 20 minutos. Está tomando banho agora no quarto de cima." "Por que está perguntando isso?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia escutar meu filho respirando do outro lado, como se estivesse tentando processar algo impossível. "Mãe, eu estou no aeroporto agora, prestes a decolar para Paris. E eu estou te ligando porque a Lisandra acabou de embarcar no meu voo." Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. As palavras dele ecoaram na minha cabeça, mas não faziam sentido nenhum. "Como assim, Caetano? Isso não é possível. Ela está aqui em casa. Eu acabei de falar com ela." "Mãe, eu sei que parece loucura, mas eu vi ela embarcando. Primeira classe, assento 2A. Ela mostrou o passaporte dela com o nome completo. Lisandra Mendes Santos. É ela, mãe.
Fisicamente é idêntica. Minha mente começou a girar. Tentei encontrar uma explicação lógica, qualquer coisa que fizesse sentido. Filho, deve ser alguma mulher parecida. Você sabe como é, às vezes as pessoas se parecem. Não, mãe. A voz dele estava mais firme agora, mas ainda baixa. Não é parecida, é idêntica. Mesmo cabelo, mesmos olhos, mesmo jeito de andar. Eu conheço minha cunhada há 8 anos. É ela. Foi nesse momento que escutei. Passos. Vindos de cima, descendo as escadas, passos que reconheci perfeitamente, o jeito particular que Lisandra tinha de descer, sempre pulando o 3º degrau porque ele fazia barulho. Virei-me para a entrada da cozinha e a vi. Lisandra, com os cabelos molhados caindo pelos ombros, usando uma das minhas camisolas, sorrindo daquele jeito caloroso de sempre. Mãe, esse bolo está com um cheiro maravilhoso, ela disse, se aproximando do forno. Fiquei ali, parada, olhando para ela, com o telefone ainda grudado na orelha, escutando Caetano do outro lado. Mãe? Mãe, você está aí? Estou... Consegui sussurrar. Lisandra me olhou com curiosidade. Com quem você está falando? É o Maurício? É o Caetano, respondi, sem conseguir tirar os olhos dela. Ah, que bom! Fala para ele que eu disse oi. Ah, e pergunta se ele pode trazer aquela loção francesa que eu pedi da última vez. Aquilo me confundiu ainda mais. Como ela podia estar pedindo uma loção francesa se, segundo Caetano, ela estava no voo para Paris? Mãe, a voz de Caetano estava ficando mais desesperada. Eles estão chamando para eu desligar o celular. O avião vai decolar. Mas, mãe, isso que estou vendo aqui não é normal. Alguma coisa está muito errada. Caetano, Mãe, presta atenção no que eu vou te falar. Observa ela. Observa tudo. Os gestos, o jeito de falar, os detalhes. Alguma coisa não bate. Quando eu voltar, a gente conversa direito. A ligação caiu. Fiquei ali, segurando o telefone mudo, olhando para Lisandra, que estava agora cortando uma fatia do bolo, lambendo os dedos e sorrindo satisfeita. Que cara é essa, mãe? Parece que viu um fantasma. Tentei forçar um sorriso. Não, não é nada. É que o Caetano disse uma coisa estranha. Qual estranha? Ele disse que viu você no aeroporto. Lisandra parou de mastigar. Por uma fração de segundo, vi algo passar pelos olhos dela. Surpresa? Medo? Não consegui identificar. No aeroporto? Que estranho. Eu estive o dia todo no salão, você sabe. Fiz escova, unha, as coisas de sempre. Deve ter sido alguma mulher parecida comigo. Sim, concordei. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Deve ter sido isso. Nós duas ficamos conversando por mais 1 hora, como sempre fazíamos. Ela me contou sobre os planos para o fim de semana, sobre uma promoção que Maurício estava esperando no trabalho, sobre a escola de Otávio. Tudo normal, tudo como sempre. Mas pela primeira vez em 8 anos, eu estava prestando atenção de verdade. Nos gestos dela, na forma como falava, no jeito como segurava a xícara de café. E foi quando percebi. Ela estava usando a mão esquerda para escrever uma anotação na minha agenda. Lisandra sempre foi destra, sempre. Em 8 anos de convivência, jamais a vi usar a mão esquerda para escrever. Senti um frio percorrer minha espinha. Lisandra, disse, tentando soar casual. Desde quando você escreve com a mão esquerda? Ela olhou para a própria mão como se acabasse de se dar conta do que estava fazendo. Ah, é que... Machuquei o pulso direito na academia ontem. Está meio dolorido, então estou tentando usar a esquerda. Ela riu, mas o riso soou forçado. Estou péssima com esta mão, né? A explicação fazia sentido. Mas alguma coisa dentro de mim não estava convencida. Quando ela foi embora, às 7 da noite, horário habitual para buscar Otávio na aula de futebol, fiquei na janela observando. Ela entrou no carro, ajustou o retrovisor, colocou o cinto. Tudo normal. Mas quando ela deu a ré, usou o braço direito normalmente, sem nenhum sinal de dor ou desconforto. Passei a noite inteira acordada, revirando na cama, tentando entender o que havia acontecido. Como Caetano podia ter visto Lisandra no aeroporto se ela estava comigo em casa? Como uma pessoa podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Cheguei a me questionar se não estava ficando louca, se a idade não estava me pregando peças.
Mas a voz de Caetano ao telefone havia sido real. O desespero dele havia sido real. E aquele negócio da mão esquerda, aquilo não saía da minha cabeça. Na manhã seguinte, liguei para Maurício. Filho, a Lisandra chegou bem ontem. Que horas ela chegou em casa? Chegou normal, mãe. Por volta das 8h30, depois que buscou o Otávio. Por quê? Não, é só curiosidade mesmo. E ela estava bem? Normal? Estava sim. Um pouco cansada, mas normal. Por que essas perguntas, mãe? Nada, filho. É que ontem o Caetano me ligou meio confuso, falando que tinha visto ela no aeroporto. Maurício riu. Deve ter confundido com alguém. Você sabe como ele é distraído quando está trabalhando. Sim, talvez fosse isso. Talvez Caetano tivesse se confundido. Talvez eu estivesse criando problema onde não existia. Mas durante os dias que se seguiram, não consegui parar de observar. E quanto mais observava, mais coisas estranhas comecei a notar. A letra dela na lista de compras estava diferente. Mais arredondada, menos firme. O jeito como ela preparou o café, sempre colocou açúcar primeiro, depois o café. Dessa vez, fez o contrário. Pequenos detalhes que poderiam ser explicados por cansaço, distração, mudança de hábitos. Mas eram muitos detalhes. Detalhes demais para serem coincidência. E o pior, na sexta-feira daquela semana, quando Caetano voltou de Paris, ele me ligou novamente. Mãe, preciso te contar uma coisa. Aquela mulher que embarcou no meu voo, ela não voltou no voo de retorno. Como assim? Ela não estava na lista de passageiros do voo de volta. E mãe, eu verifiquei. O nome dela estava na lista de ida, Lisandra Mendes Santos. Com o CPF dela, tudo certinho. Naquele momento, soube que não estava ficando louca. Alguma coisa muito séria estava acontecendo. Alguma coisa que eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Mas ainda não imaginava que aquela descoberta mudaria nossa família para sempre. Que revelaria segredos que eu jamais sonhei que pudessem existir. E que me obrigaria a tomar a decisão mais difícil da minha vida, expor a verdade ou proteger a ilusão de felicidade que todos acreditávamos ter. O telefone de Caetano naquela terça-feira não havia apenas me deixado confusa. Havia plantado uma dúvida que cresceria como uma sombra sobre todos nós, até o dia em que a luz da verdade iluminasse nossa casa e revelasse que, às vezes, as pessoas que pensamos conhecer melhor são exatamente aquelas que mais escondem de nós. Vocês sabem como é quando a gente começa a desconfiar de alguma coisa? É como se colocassem óculos novos nos nossos olhos. De repente, tudo que antes parecia normal ganha um significado diferente. Cada gesto, cada palavra, cada pequeno detalhe que passava despercebido vira uma peça de um quebra-cabeças que você nem sabia que estava montando. Foi exatamente isso que aconteceu comigo depois daquele telefonema do Caetano. Era como se eu tivesse acordado de um sono profundo e finalmente enxergado minha própria casa, minha própria família, com olhos de verdade. Deixa eu contar como tudo começou, para vocês entenderem por que aqueles sinais estiveram sempre ali, bem debaixo do meu nariz, e eu nunca prestei atenção. Maurício conheceu Lisandra há 9 anos, quando ela trabalhava no departamento de marketing da empresa onde ele era contador. Ele chegou em casa naquele dia com os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde a adolescência. Mãe, conheci uma mulher hoje, uma mulher especial. Lembro que fiquei feliz, porque depois do pai partir, Maurício havia se fechado para o amor. Ver ele sorrindo daquele jeito me encheu o coração de esperança. Quando ele a trouxe em casa pela primeira vez, me apaixonei por ela também. Lisandra era educada, carinhosa, inteligente. Tinha uma forma de falar que demonstrava cultura. E, ao mesmo tempo, era simples, sem arrogância. Me tratou com respeito desde o primeiro minuto, coisa que nem toda nora faz. E o principal, eu via como ela olhava para o meu filho, com amor verdadeiro, com carinho genuíno. Eles namoraram um tempo antes de casar. Durante esse período, Lisandra passou a frequentar nossa casa regularmente. Domingos de almoço, aniversários, datas especiais. Ela se integrou na família de uma forma tão natural que parecia que sempre esteve ali. Caetano gostava dela, respeitava ela. Para mim, era como ganhar a filha que nunca tive. O casamento foi lindo. Uma cerimônia pequena, só para a família e amigos próximos, mas cheia de emoção. Lembro de ver Maurício no altar, esperando ela entrar e pensar:
Meu filho encontrou sua companheira de vida. Lisandra estava radiante naquele dia, com um vestido simples mas elegante, sorrindo como se fosse a mulher mais feliz do mundo. Otávio nasceu 1 ano depois do casamento. E foi aí que Lisandra me conquistou de vez. Ver ela segurando meu netinho pela primeira vez, com aquele olhar de mãe apaixonada, foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. Ela era dedicada, cuidadosa, uma mãe exemplar. Maurício trabalhava muito para dar o melhor para a família, então muitas vezes era Lisandra quem levava e buscava Otávio na escola, quem acompanhava nas consultas médicas, quem ajudava com a lição de casa. Durante todos esses anos, criamos uma rotina. Às terças-feiras, depois de deixar Otávio na escola, ela vinha me visitar. Conversávamos sobre tudo, a vida dela e do Maurício, os progressos de Otávio, meus planos, as notícias da família. Ela me ajudava com compras, com a arrumação da casa, com os cuidados dos meus pais que já estavam idosos. Era uma parceria, uma amizade verdadeira entre sogra e nora. Mas agora, olhando para trás com esses óculos novos que o telefonema do Caetano me deu, comecei a lembrar de coisas estranhas, coisas que na época eu justifiquei como mudanças naturais, cansaço, evolução normal de qualquer pessoa. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a questão da caligrafia. Há cerca de 2 anos, comecei a notar que a letra de Lisandra nos bilhetes que ela deixava para mim estava diferente. Antes, ela escrevia com uma letra firme, reta, bem legível. De repente, começou a aparecer uma letra mais arredondada, com inclinação diferente, quase como se fosse de outra pessoa. Na época, eu comentei com ela: "Lisandra, sua letra está diferente, mais bonita." Ela riu e respondeu: "É que comecei a fazer um curso de caligrafia online. Estou tentando melhorar a escrita para ajudar o Otávio quando ele começar a aprender cursiva." A explicação fez sentido. Que mãe não quer dar o melhor para o filho? Achei até bonito da parte dela se preocupar com essas coisas. Mas agora, relembrando, percebi que não era só a letra que mudava. Era como se houvesse 2 caligrafias completamente diferentes. Uma semana ela escrevia de um jeito, na outra semana escrevia de outro. Não era a evolução gradual de alguém aprendendo. Era mudança abrupta, como se 2 pessoas diferentes estivessem usando a mesma caneta. E tinha outra coisa: as mãos. Lisandra sempre foi destra. Sempre. Em 8 anos de convivência, sempre a vi usando a mão direita para tudo. Escrever, cortar comida, escovar os dentes, pentear o cabelo. Mas, nos últimos meses, comecei a reparar que às vezes ela usava a mão esquerda de forma muito natural. Não como alguém que está testando ou se forçando a usar a outra mão, mas como se fosse canhota de nascença. Uma vez, há uns 3 meses, estava na cozinha preparando o almoço quando ela chegou para a nossa visita de terça. Ela pegou uma faca para me ajudar a cortar legumes e usou a mão esquerda com uma habilidade impressionante. Cortou as cenouras em rodelas perfeitas, rapidinho, como quem faz aquilo há anos. "Nossa, Lisandra, não sabia que você era ambidestra", comentei. Ela parou por um segundo, olhou para a própria mão como se tivesse se dado conta de algo e disse: "Ah, é que tenho treinado. Li que desenvolver habilidades com a mão não dominante é bom para o cérebro." De novo, uma explicação que fazia sentido. Lisandra sempre foi uma pessoa que buscava autoaperfeiçoamento. Fazia cursos online, lia livros de desenvolvimento pessoal, estava sempre tentando melhorar em alguma coisa. Mas agora eu entendia que aquilo não era treinamento. Era uma pessoa naturalmente canhota, tentando se adaptar ao mundo de uma pessoa naturalmente destra. E tinha uma coisa ainda mais sutil que me incomodava sem eu saber o porquê: o jeito dela com Otávio. Lisandra sempre foi uma mãe carinhosa. Isso eu posso garantir. Mas nos últimos tempos, percebi que havia dias em que ela parecia distante. Não de forma ruim ou negligente, mas como se estivesse representando o papel de mãe, em vez de simplesmente ser mãe. Teve um dia, há cerca de 2 meses, que ela veio buscar Otávio aqui em casa. Ele tinha passado o fim de semana comigo. Quando o menino correu para abraçar ela, eu percebi que ela hesitou por uma fração de segundo antes de retribuir o abraço. Foi questão de meio segundo, mas uma mãe percebe essas coisas. Era como se ela precisasse se lembrar de como reagir ao carinho do próprio filho. E as perguntas? Meu Deus, as perguntas que ela fazia. "Mãe,
Onde mesmo que fica o remédio de dor de cabeça? O Otávio gosta de sanduíche de que mesmo? Qual é o nome da professora dele mesmo? Perguntas sobre coisas básicas da rotina da família, coisas que ela sabia perfeitamente. Na época, eu atribuía a lapsos de memória, estresse, excesso de trabalho. Mulher moderna tem tanta coisa na cabeça, né? É normal esquecer detalhes às vezes. Mas eram muitos esquecimentos. E sobre coisas muito básicas. Uma vez ela me perguntou se Maurício era alérgico a alguma coisa. Gente, ela estava casada com ele há 7 anos naquela época. Como não saber se o próprio marido tem alergia? Maurício é alérgico a camarão, filha. Você sabe disso. Ah, é mesmo? Que cabeça a minha! Ando tão estressada no trabalho. Outro dia, ela chegou em casa com uma sacola de compras e tirou de lá um shampoo para cabelos oleosos. Otávio tem cabelo seco, sempre teve. Uso shampoo específico para cabelo seco nele desde pequeno. Lisandra, esse shampoo é para cabelo oleoso. O Otávio tem cabelo seco. Ela olhou para o produto como se estivesse vendo pela primeira vez. Nossa, que distração! Devolvo amanhã. E eu comecei a notar que essas distrações aconteciam sempre nas terças-feiras. Como se às terças ela chegasse meio desatualizada sobre a própria vida. Maurício, coitado, trabalhava tanto que mal percebia essas sutilezas. Saía cedo, voltava tarde, nos fins de semana estava sempre cansado ou recuperando o sono. Para ele, Lisandra era a esposa perfeita. Cuidava da casa, do filho, era carinhosa, presente. Ele não tinha motivo para suspeitar de nada, porque realmente não havia nada de grave acontecendo. A casa estava sempre arrumada. Otávio, bem cuidado, as refeições prontas. Mas uma mãe percebe. Uma mãe sente quando alguma coisa não está no lugar certo. E tinha uma coisa que me incomodava muito. Ela nunca me contava detalhes das viagens que fazia com Maurício. Eles viajavam pouco, porque com criança pequena é complicado, mas de vez em quando faziam escapadas de fim de semana para a praia ou para a casa de campo de uns amigos. Quando voltavam, Maurício ficava contando tudo. Onde comeram, o que visitaram, as conversas que tiveram. Mas Lisandra sempre ficava meio reticente, como se não quisesse entrar em detalhes. Como foi a viagem, filha? Ah, foi boa. Maurício deve ter te contado tudo. Mas me conta da sua perspectiva. O que mais gostaram de fazer? Ah, sabe como é? Relaxamos, conversamos. Foi tranquilo. Respostas vagas, genéricas, como se ela não tivesse realmente estado lá para formar memórias específicas. E teve um episódio, há cerca de 4 meses, que na época me deixou intrigada, mas que agora ganha um significado completamente diferente. Era uma quinta-feira, e Lisandra me ligou para perguntar se eu podia buscar Otávio na escola porque ela tinha tido um imprevisto no trabalho. Normal, essas coisas acontecem. Fui buscar meu netinho, trouxe para casa, demos uma voltinha no parque próximo. Quando voltamos, por volta das 6 da tarde, Lisandra estava me esperando na sala. Só que havia algo estranho. Ela estava vestindo uma roupa completamente diferente da que usou de manhã quando levou Otávio para a escola. De manhã, ela estava com uma blusa azul e calça jeans. À tarde, estava com um vestido florido que eu nunca tinha visto antes. Que vestido bonito, Lisandra. É novo? Ah, obrigada. É. Comprei hoje na hora do almoço. Gostei tanto que já vesti. Mas você não estava com uma blusa azul de manhã? Estava, mas derramei café nela no trabalho. Tive que improvisar. Explicação lógica. Mas alguma coisa não batia. O vestido estava perfeito nela, como se tivesse sido feito sob medida. Não parecia uma compra de última hora para resolver um imprevisto. E o mais estranho, o cabelo dela também estava diferente. De manhã estava preso. À tarde estava solto e com um corte ligeiramente diferente. Na época, pensei que talvez ela tivesse ido ao cabeleireiro durante o almoço também. Mulher faz essas coisas, né? Dia de renovação. Mas agora, com tudo o que aconteceu, percebo que não era renovação. Era outra pessoa usando o rosto da Lisandra. O que mais me assombra, olhando para trás, é perceber quantas vezes eu tive essa sensação estranha e ignorei. Quantas vezes minha intuição tentou me alertar e eu, racionalizada, encontrei explicações lógicas, convenci a mim mesma de que estava imaginando coisas. Teve uma vez que Lisandra chegou em casa e não sabia onde tinha deixado a chave.
Ficou do lado de fora tocando a campainha até Maurício abrir. Quando ele perguntou onde estava a chave, ela disse que tinha esquecido no trabalho. Mas no dia seguinte, a chave apareceu na bolsa dela. Ah, estava aqui o tempo todo. Que cabeça! Teve outra vez que ela não lembrava a senha do Wi-Fi de casa. Uma senha que usava há anos. Mudaram a senha? Ela perguntou. Não, a senha era a mesma há 3 anos. E teve um dia que ela não reconheceu o vizinho da esquina. Um senhor que cumprimentava toda a nossa família há anos, que sempre parava para conversar quando encontrava com eles na rua. Ela olhou para ele como se fosse um completo estranho. Boa tarde, Lisandra. Como está a família? Ela ficou com uma expressão confusa, quase assustada. Oi, tudo bem. O vizinho ficou sem graça, claramente percebendo que ela não o reconheceu. Eu tive que intervir. Oi, seu João, Lisandra está meio distraída hoje. Depois, quando ficamos sozinhas, perguntei, filha, você não reconheceu o seu João? Desculpa, mãe, estava pensando em outras coisas. Às vezes fico tão no mundo da lua. Todos esses episódios, sozinhos, podiam ser explicados. Estresse, cansaço, distração, mudanças naturais da personalidade. Mas juntos, formavam um padrão que minha mente se recusava a aceitar. Até o telefonema do Caetano. Agora, sentada aqui relembrando tudo isso, percebo que meu subconsciente já sabia que alguma coisa estava errada. Por isso eu prestava tanta atenção nos detalhes, por isso ficava incomodada sem saber explicar o porquê. Uma mãe sabe. Uma mãe sempre sabe. E eu estava prestes a descobrir que minha intuição estava certa de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Que os sinais que sempre estiveram lá eram muito mais importantes do que qualquer esquecimento ou mudança de comportamento. Eles eram pistas de um segredo que mudaria nossa família para sempre. Tem momentos na vida que dividem tudo em antes e depois. Momentos que a gente sabe que nunca mais vai ser a mesma pessoa que era 5 minutos atrás. Para mim, esse momento chegou numa manhã de quinta-feira, quando decidi fazer uma coisa que jamais pensei que faria. Seguir minha própria nora. Durante 2 semanas, desde o telefonema do Caetano, carreguei aquela dúvida como uma pedra no peito. Não conseguia dormir direito, não conseguia me concentrar em mais nada. Toda vez que olhava para Lisandra, ficava analisando cada movimento, cada palavra, cada respiração. Foi quando percebi que ela sempre usava a mesma desculpa nas terças-feiras. Salão de beleza. Toda semana, religiosamente, ela dizia que ia fazer escova, unha, sobrancelha. E toda semana voltava com o cabelo perfeito, as unhas impecáveis, com aquele cheiro gostoso de shampoo caro. Mas alguma coisa começou a me incomodar. Se ela realmente ia ao salão toda terça, por que o resultado era sempre tão sutil? Por que às vezes o corte parecia ligeiramente diferente? Por que em algumas semanas ela voltava com as unhas vermelhas e em outras com francesinha, sendo que eu nunca a via tomando essa decisão? Na terça-feira seguinte, quando ela chegou em casa e disse a frase de sempre, vou só me refrescar depois do salão, tomei uma decisão que mudou tudo. Filha, esqueci de comprar medicamento para a pressão. Você se importa se eu sair rapidinho para resolver isso? Claro que não, mãe. Vou ficar aqui relaxando mesmo. Saí de casa, mas não fui à farmácia. Estacionei na esquina e esperei. Meu coração batia tão forte que eu conseguia escutar no silêncio do carro. 40 minutos depois, vi Lisandra saindo de casa. Ela olhou para os 2 lados antes de entrar no carro, um gesto cauteloso que não era normal nela. E em vez de seguir para o bairro onde ficava o salão que ela sempre frequentava, pegou a direção do centro da cidade. Segui ela mantendo distância, rezando para não ser descoberta. Minha experiência com perseguição era 0, mas o instinto de mãe guiava cada movimento. Ela parou em frente ao Hotel Copacabana Palace, um hotel 5 estrelas, elegante, caro. Definitivamente não era um lugar onde se vai para fazer unha e cabelo. Vi ela entregar as chaves para um manobrista e entrar no lobby como se conhecesse cada canto do lugar. Esperei alguns minutos antes de segui-la, tentando parecer uma senhora qualquer entrando para tomar um café. O lobby era imenso, com aquele ar de sofisticação que intimida quem não está acostumado. Poltronas de couro, lustres de cristal, funcionários impecavelmente vestidos. Procurei Lisandra com os olhos, mas ela havia desaparecido.
Fiquei ali por quase 1 hora, fingindo ler uma revista, observando o movimento. Pessoas importantes entrando e saindo, executivos em reuniões, turistas com suas máquinas fotográficas, mas nenhum sinal da minha nora. Estava quase desistindo quando vi o elevador se abrir no andar térreo. E foi aí que meu mundo desabou. 2 mulheres saíram do elevador. 2 mulheres idênticas em tudo: altura, peso, cor dos olhos, formato do rosto, jeito de andar. Era como ver uma pessoa na frente de um espelho, exceto que as 2 estavam se movendo independentemente. Uma delas era Lisandra. Eu tinha certeza absoluta. A outra era um mistério que fazia meu cérebro dar nó. Elas conversavam baixinho, de cabeças juntas, como 2 amigas compartilhando segredos. Caminharam em direção à saída lateral do hotel, aquela que dá direto para o café da esquina. Minha mente simplesmente parou de funcionar por alguns segundos. Como processar algo impossível? Como aceitar que a pessoa que você conhece há 8 anos pode ter uma cópia exata caminhando ao lado dela? Levantei-me num reflexo e as segui, mantendo distância suficiente para não ser vista, mas próxima o bastante para não perdê-las de vista. Elas se sentaram numa mesa do café, de costas para a janela. Consegui uma mesa estratégica, atrás de uma coluna, de onde podia observar sem ser notada. E foi então que presenciei uma das conversas mais chocantes da minha vida. "Você lembrou de perguntar sobre a alergia do Otávio?" disse uma delas. Perguntei. Ela disse que não existe alergia a amendoim, que eu inventei isso. Cuidado com essas informações falsas, Bruna. Elas percebem. Bruna. A outra se chamava Bruna. Desculpa, Lisandra. É difícil lembrar de todos os detalhes. A vida de vocês é complicada. Por isso que eu anoto tudo. Você tem que estudar mais antes de ir para lá. Lisandra tirou um pequeno caderno da bolsa e abriu numa página repleta de anotações. Mesmo de longe, podia ver que estava dividido em seções. Maurício, Otávio, Teresa, casa. "O que tem de novo para esta semana?" perguntou Bruna. "Maurício está esperando uma promoção no trabalho. Se alguém perguntar, você torce junto. Otávio tem apresentação de ciências na sexta, sobre sistema solar. A Teresa está preocupada com os pais dela, o estado de saúde está piorando." Era como assistir a um ensaio de teatro. Uma atriz recebendo instruções detalhadas sobre como interpretar o papel de esposa, mãe e nora. "E quando você volta?" perguntou Bruna. "Domingo à noite. Rogério tem uma reunião de negócios segunda cedo, então não pode ser antes." Rogério. Outro nome que eu nunca tinha escutado. "Bruna, você tem que tomar cuidado com a mão esquerda. A Teresa já comentou sobre isso 2 vezes." Eu sei. É que é difícil fingir ser destra quando você nasceu canhota." Canhota. A explicação para todas as inconsistências que eu havia notado. "E você tem certeza de que não vai dar problema aquela história do voo para Paris?" O Caetano já esqueceu. Homem não presta atenção nessas coisas. Além do mais, quem vai acreditar que existem 2 pessoas iguais? Elas riram. Uma risada baixa, cúmplice, que me gelou o sangue. "Quanto tempo mais vamos conseguir manter isso?" perguntou Bruna. "O tempo que for necessário. Rogério está prometendo resolver a situação dele até o final do ano. Aí posso largar essa vida e viver a que mereço. E eu? O que acontece comigo quando você não precisar mais de mim?" Houve uma pausa. Lisandra olhou para Bruna com uma expressão que misturava impaciência e pena. "Você volta para sua vida, Bruna. Como era antes de nos encontrarmos." "Minha vida era um buraco, Lisandra. Você sabe disso. Não é culpa minha que nos separaram quando bebês. Você teve os pais que teve, eu tive os meus. Cada uma seguiu seu caminho." A frieza na voz de Lisandra me arrepiou. Era como se ela estivesse falando de um objeto, não de uma irmã. "Mas agora nos encontramos. Somos família. Somos úteis uma para a outra. É diferente." Bruna baixou a cabeça. Vi que seus olhos se encheram de lágrimas. "Você pelo menos paga minhas contas enquanto isso. Sabe que moro naquela kitnet horrível, que mal tenho dinheiro para comida. E você tem uma família às terças-feiras, tem uma criança que te ama, achando que você é a mãe dele. Tem uma sogra que te trata como filha. Tem um marido que chega em casa feliz de te ver. Isso não tem preço." A crueldade daquela frase me cortou como uma faca.
Minha família estava sendo usada como moeda de troca emocional. Só que não é real, sussurrou Bruna. Para você é. Durante algumas horas por semana, você tem tudo que sempre quis. Lisandra se levantou, pegou a bolsa e deixou algumas notas na mesa. Tenho que ir. O avião para Barcelona sai em 2 horas. Barcelona? Rogério quer me mostrar um apartamento que está pensando em comprar lá. Talvez seja nosso próximo destino. Ela se afastou sem se despedir. Bruna ficou ali sentada sozinha, mexendo no café que havia esfriado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava em choque absoluto. Não conseguia processar o que havia escutado. Minha nora estava vivendo uma vida dupla com um homem chamado Rogério, usando uma irmã gêmea para enganar toda a nossa família. E essa irmã gêmea estava sendo manipulada, usada, tratada como uma ferramenta descartável. Mas o que mais me doía era pensar em Otávio. Meu netinho de 7 anos amava aquela mulher achando que era sua mãe. Chamava ela de mamãe, com toda a confiança do mundo. E metade das vezes que ele fazia isso, estava falando com uma estranha que interpretava um papel. Fiquei ali observando Bruna por mais alguns minutos. Ela parecia tão perdida, tão sozinha. Era difícil sentir raiva de alguém que claramente estava sendo explorada. Quando finalmente saí do café, minha cabeça estava girando com 1000 pensamentos. Precisava de provas. Precisava de algo concreto para mostrar para Maurício, porque jamais acreditaria numa história dessas sem evidências. Voltei para casa fingindo que havia ido à farmácia. Lisandra, ou seria Bruna, estava na sala assistindo televisão, com o cabelo ainda úmido do banho. Conseguiu o remédio, mãe? Consegui, filha. Olhei bem para ela. Agora que sabia que podia ser 2 pessoas diferentes, comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O jeito de sentar no sofá era ligeiramente diferente. A forma como segurava o controle remoto com a mão esquerda. A expressão no rosto, mais melancólica que o usual. Você está bem? Parece meio triste. Ela se sobressaltou, como se tivesse sido pega em flagrante. Estou só cansada. Foi um dia corrido no salão. Salão. A mentira que eu agora sabia que era mentira. Como ficou o cabelo? Pode me mostrar? Ela passou a mão pelos fios, com um gesto que parecia ensaiado. Ah, não mudou muita coisa. Só cortou as pontas e fez uma hidratação. Era exatamente o tipo de resposta vaga que ela sempre dava. Agora eu entendia o porquê. Durante os dias seguintes, comecei a reparar em outros detalhes. Na quinta-feira, Lisandra não sabia onde Maurício guardava as gravatas. Na sexta, esqueceu que Otávio tinha aula de futebol. No sábado, temperou a salada de forma completamente diferente do usual. Mas o que me convenceu definitivamente foi uma conversa que tive com Caetano no domingo. Mãe, lembra daquela história da Lisandra no voo para Paris? Lembro. Pois é. Fui verificar de novo. O nome dela realmente estava na lista de passageiros. E tem mais. Ela viajou com alguém, um tal de Rogério Torres. Rogério Torres. O mesmo nome que eu havia escutado no café. Conseguiu mais informações sobre esse homem? Pesquisei na internet. É um empresário, casado, muito rico. Tem empresas de importação em vários países. Cada peça do quebra-cabeças estava se encaixando. A vida dupla de Lisandra era real, concreta, documentada. Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Ia contar tudo para Maurício. Não porque quisesse destruir o casamento dele. Não porque quisesse causar dor. Mas porque ele merecia saber a verdade. Porque Otávio merecia crescer numa família honesta. Porque Bruna merecia ser tratada como ser humano, não como ferramenta. E principalmente porque segredos têm uma forma de crescer no escuro até se tornarem monstros que devoram tudo ao redor. Era hora de trazer a luz para nossa família. Mesmo sabendo que essa luz revelaria coisas que talvez fosse melhor não ver. Existem decisões que a gente toma sabendo que não há volta. Decisões que vão explodir tudo que você construiu, mas que precisam ser tomadas porque viver na mentira dói mais que enfrentar a verdade. Durante 15 dias, carreguei aquele segredo como uma bomba no peito, sabendo que quando explodisse, nada mais seria como antes. O difícil não era saber o que fazer. Era escolher o momento certo para destruir a ilusão de felicidade da minha família.
observar Maurício chegando do trabalho todos os dias, beijando aquela que ele achava ser sua esposa, contando sobre o dia dele, fazendo planos para o futuro, era torturante. Ele estava vivendo um relacionamento com uma pessoa que nem existia completamente. Metade do tempo abraçava a esposa, metade do tempo abraçava uma estranha que fingia amá-lo. E Otávio, meu Deus, ver Otávio pedindo colo para a mamãe, contando sobre a escola, fazendo desenhinhos para dar de presente, sem saber que às vezes estava entregando seu amor para alguém que nem sabia seu nome direito 2 semanas atrás. Mas foi um episódio com Otávio que me deu a força para agir. Era uma sexta-feira e Lisandra tinha vindo buscar ele aqui em casa depois da escola. Otávio estava animado porque havia ganhado uma estrela dourada no caderno por uma redação sobre a família. Mamãe, olha! A professora disse que minha redação foi a melhor da turma. Ele mostrou o caderno para ela com aquele orgulho inocente de criança. Ela folheou as páginas com um sorriso que parecia genuíno. Que lindo, meu amor! Conte para a mamãe. O que você escreveu? Escrevi sobre como você cuida de mim quando estou doente. Lembra quando eu tive catapora e você ficou acordada a noite toda fazendo compressa gelada na minha testa? Vi o rosto dela mudar. Uma expressão de confusão passou por seus olhos antes dela conseguir disfarçar. Claro que lembro, querido. Mas Otávio nunca teve catapora. Ele foi vacinado quando bebê. Era impossível Lisandra não saber disso, considerando que foi ela quem levou para tomar a vacina. E você também cantava aquela música para eu dormir. Como era mesmo? Ah, você lembra melhor que eu, meu amor. Otávio começou a cantarolar uma música infantil qualquer, acreditando que era a mesma que a mãe cantava quando ele estava doente. E ela ficou ali, concordando, sorrindo, alimentando uma memória que jamais aconteceu. Naquela hora, olhando para meu netinho, criando uma fantasia sobre momentos especiais com uma mulher que nem era sua mãe de verdade, tive certeza de que não podia mais esperar. Aquela noite, liguei para Maurício. Filho, que tal organizarmos um jantar de família no sábado? Faz tempo que não nos reunimos todos. Boa ideia, mãe. Vou avisar a Lisandra. Chama o Caetano também. Ele volta da viagem na sexta. Perfeito. Será que ele traz alguma novidade de Paris? Paris. Se ele soubesse que a esposa dele também tinha estado em Paris, passei a semana toda ensaiando mentalmente como faria. Como começaria a conversa. Que palavras usaria? Como revelaria uma verdade tão absurda que soava como roteiro de filme? Decidi que precisava de algo irrefutável. Alguma prova que não pudesse ser contestada ou explicada de outra forma. Na quinta-feira, liguei para Caetano. Filho, você ainda tem acesso aos manifestos de passageiros dos seus voos? Tenho sim, mãe. Por quê? Consegue imprimir uma cópia daquele voo para Paris? O que a Lisandra estava? Houve uma pausa. Mãe, você está investigando isso? Estou, filho. E descobri coisas que... Bem, você vai entender no sábado. Está bem, vou providenciar. Sábado chegou com um clima estranho. Lisandra, a verdadeira, que havia voltado na sexta à noite de mais uma viagem, estava mais agitada que o normal. Tinha um brilho nos olhos, uma energia diferente, como alguém que estava vivendo uma vida muito mais interessante do que aquela rotina doméstica. Você está diferente hoje, comentei quando ela chegou para ajudar com o jantar. Diferente como? Mais animada. Aconteceu alguma coisa boa? Não, nada especial. Só estou feliz de estar com a família. Mas havia algo forçado na resposta, como alguém lendo um roteiro. Maurício chegou às 7 com Otávio. Caetano veio logo em seguida, carregando uma pasta discreta embaixo do braço. Preparei o jantar que toda a nossa família adorava. Lasanha da vovó, salada com molho especial, pão de alho caseiro. Queria que fosse uma refeição especial, porque sabia que seria a última que faríamos todos juntos daquele jeito. Durante a refeição, a conversa fluiu normal. Maurício contando sobre o trabalho, Caetano falando das viagens, Lisandra comentando sobre os planos para as férias de Otávio. Tudo muito familiar, muito carinhoso. Otávio estava particularmente animado, contando piadas que havia aprendido na escola, mostrando um truque de mágica com guardanapos. Ver a alegria dele sabendo o que estava prestes a acontecer era devastador.
Quando chegamos à sobremesa, pudim de leite condensado que fiz especialmente para a ocasião, respirei fundo e tomei coragem. Gente, antes de servirmos o doce, preciso conversar sobre uma coisa importante com vocês. O tom da minha voz mudou o clima da mesa imediatamente. Maurício me olhou preocupado. Aconteceu alguma coisa, mãe? Aconteceu sim, filho. Algo que descobri e que vai mudar tudo para nossa família. Lisandra ficou tensa. Pude ver seus músculos se contraindo, como um animal se preparando para fugir. Caetano, você pode mostrar o que trouxe? Meu filho mais novo abriu a pasta e tirou de lá uma folha impressa. Era o manifesto de passageiros do voo para Paris. Este é o manifesto do voo que pilotei há 3 semanas. O voo que decolou exatamente no horário em que você, Lisandra, estava aqui em casa comigo. Coloquei o papel no centro da mesa. O nome estava destacado em amarelo. Lisandra Mendes Santos. Assento 2A, primeira classe. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Maurício pegou o papel com mãos trêmulas. Leu uma vez, 2 vezes, como se as palavras fossem mudar. Isso não faz sentido. Lisandra estava aqui. Estava sim, confirmei. E ao mesmo tempo estava embarcando para Paris. Lisandra tentou dar uma risada forçada. Gente, deve ser algum erro do sistema. Ou alguma pessoa com nome parecido... Nome completo idêntico? Com sobrenome de casada? Que coincidência, não é? Caetano se pronunciou pela primeira vez. Lisandra, eu vi você embarcando. Reconheci você perfeitamente. Fisicamente idêntica, mesma altura, mesmo cabelo, mesmos olhos. Isso é impossível, murmurou Maurício. É impossível mesmo, concordei. A não ser que existam 2 Lisandras. Foi quando vi o pânico nos olhos dela. Pânico real, de quem foi descoberta. 2 Lisandras? Repetiu Maurício. Mãe, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que sua esposa tem uma irmã gêmea idêntica. E que há pelo menos 2 anos elas estão se revezando. Enquanto uma viaja pelo mundo com um empresário rico chamado Rogério Torres, a outra fica aqui fingindo ser esposa e mãe. Otávio, que não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar, começou a ficar assustado. Mamãe, por que a vovó está falando essas coisas? Lisandra olhou para o filho com uma expressão que jamais esquecerei. Não era amor maternal. Era cálculo. Como se estivesse medindo se valia a pena continuar fingindo. Maurício, ela disse finalmente, ignorando Otávio. Preciso te explicar algumas coisas. Então é verdade? Ele sussurrou. É complicado. Complicado? Complicado? Maurício levantou a voz pela primeira vez. Você está me traindo com outro homem usando uma irmã gêmea para me enganar e é complicado? Não é bem assim. Então como é, Lisandra? Como é exatamente? Houve uma longa pausa. Vi ela tomando uma decisão. E a decisão que ela tomou gelou meu sangue. Em vez de pedir perdão, em vez de tentar explicar, em vez de lutar pela família, ela se levantou da mesa com uma calma assustadora. Vocês querem saber como é? Vou contar exatamente como é. A frieza na voz dela era aterrorizante. Rogério me oferece uma vida que vocês jamais poderiam dar. Viagens pelo mundo, hotéis 5 estrelas, restaurantes de primeira linha, roupas de grife, apartamentos em Paris e Barcelona. Uma vida de verdade. Maurício estava branco como papel. E nossa família? E nosso casamento? E nosso filho? Ela olhou para Otávio, que começava a chorar sem entender o que estava acontecendo. Nosso filho vai ficar bem. Crianças se adaptam. Como você pode dizer isso? Maurício explodiu. Porque é a verdade, Maurício. Vocês nunca foram suficientes para mim. Nunca foram. Aquelas palavras caíram na mesa como bombas. Nunca, em toda a minha vida, escutei algo tão cruel sendo dito com tanta naturalidade. Desde o começo? Perguntou Maurício com a voz quebrada. Desde o começo você estava planejando isso? Não desde o começo. Rogério apareceu na minha vida há 2 anos. E quando apareceu, percebi o que eu estava perdendo ficando presa nesta vida pequena. Vida pequena? Repeti, sentindo a raiva subir. Cuidar de uma família é vida pequena? Para mim é. Desculpa decepcionar vocês, mas eu quero mais, muito mais. Otávio estava soluçando agora. Mamãe, por que você está falando assim?
Eu fiz alguma coisa errada? Pelo menos ali ela hesitou. Olhou para o filho chorando e, por um segundo, vi algo humano passar por seus olhos. Mas durou apenas um segundo. Você não fez nada errado, Otávio. É só que, às vezes, as pessoas precisam fazer escolhas difíceis. Você está escolhendo não ser mais minha mãe? A pergunta inocente de uma criança de 7 anos quebrou o coração de todo mundo na mesa. Todo mundo, exceto dela. Eu sempre vou ser sua mãe. Mas talvez seja melhor se vocês construíssem uma vida nova sem mim. Maurício se levantou bruscamente. Saia da minha casa agora. Maurício, agora, Lisandra. Pegue suas coisas e sai da minha vista. Ela pegou a bolsa com uma tranquilidade que me assombrou. Vou mandar buscar o resto das minhas coisas durante a semana. E a Bruna? Perguntei. Sua irmã que você usou como fantoche? O que acontece com ela? Bruna vai ficar bem. Sempre se virou sozinha. Ela se dirigiu para a porta, mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. Um dia, vocês vão entender que eu fiz a escolha certa. A porta se fechou. E com ela, se fechou um capítulo da nossa vida. Maurício desabou na cadeira, com a cabeça entre as mãos. Otávio continuava chorando, tentando entender por que a mãe havia acabado de abandoná-lo. Caetano estava em choque, olhando para a porta como se esperasse que ela voltasse e dissesse que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Eu olhei para os 3 homens da minha vida, meus 2 filhos e meu neto, destruídos por uma mulher que durante 8 anos fingiu amar nossa família. E soube que a partir daquele momento teríamos que aprender a viver não apenas sem ela, mas com a certeza de que tudo que acreditávamos ter sido real tinha sido uma mentira cuidadosamente construída. A verdade havia finalmente vindo à tona. Mas o preço dessa verdade seria muito maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Tem uma coisa que ninguém te ensina sobre a traição. Ela não termina quando a pessoa vai embora. Ela fica ali, como um fantasma rondando cada canto da casa, cada lembrança, cada momento que você acreditou ter sido real. E quando você descobre que durante anos viveu uma mentira, o mundo não para você processar. A vida continua, as contas chegam, as crianças precisam ir para a escola e você tem que fingir que sabe como seguir em frente. Os primeiros dias depois daquele jantar foram os mais difíceis de toda a nossa vida familiar. Maurício entrou numa depressão profunda. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia olhar para nada que lembrasse Lisandra sem desmoronar. E como ela havia morado na nossa vida por 8 anos, tudo lembrava ela. As xícaras de café que ela usava, o lado da cama onde dormia, as fotos espalhadas pela casa, os presentes que havia dado, a decoração que escolheu junto com ele. Tive que ligar para o chefe dele explicando que ele estava passando por uma situação familiar delicada e precisaria de alguns dias. Felizmente, Maurício sempre foi um funcionário exemplar, então conseguiram dar esse espaço para ele. Mas ver meu filho de 35 anos chorando como uma criança partiu meu coração. Não era só a dor da traição. Era descobrir que a pessoa com quem ele havia compartilhado a cama, os sonhos, os medos, os projetos de vida, nunca existiu de verdade. Era como o luto de alguém que, na verdade, nunca morreu, só revelou sua verdadeira face. Mãe, como eu não percebi? Ele me perguntava todas as noites. Como vivi 8 anos com alguém e não sabia quem ela realmente era? Eu não tinha resposta. Como explicar que o amor às vezes nos cega? Que confiamos tanto em alguém que deixamos de questionar as inconsistências? Que quando amamos de verdade, preenchemos automaticamente as lacunas com nossa própria versão da pessoa? Mas se Maurício estava destruído, Otávio estava perdido. Uma criança de 7 anos não entende conceitos como traição, mentira elaborada ou vida dupla. Para ele, mamãe havia simplesmente decidido não amar mais ele e foi embora. Ponto. E na cabeça de uma criança, quando isso acontece, só pode ser culpa dela. Vovó, se eu for mais bonzinho, a mamãe volta. Se eu tirar só notas boas na escola, ela muda de ideia. Se eu não chorar mais, ela sente saudade de mim? Cada pergunta era uma punhalada. Como explicar para um menino que a mãe dele não foi embora por causa de algo que ele fez, mas porque escolheu uma vida que não incluía ele?
Como proteger a inocência de uma criança da crueldade adulta? Levei Otávio para conversar com uma psicóloga infantil. A doutora Regina era uma mulher gentil, especializada em traumas familiares. Ela me explicou que crianças dessa idade tendem a se culpar quando os pais se separam e que era fundamental deixar claro para ele que nada do que aconteceu foi responsabilidade dele. Ele vai precisar de muito tempo e muito amor para processar isso, ela me alertou. E, principalmente, vai precisar de estabilidade. A rotina dele não pode mudar drasticamente agora. Mas como manter estabilidade quando tudo havia desabado? Caetano, coitado, se culpava por ter plantado a primeira semente de dúvida. Se eu não tivesse ligado naquele dia, ele repetia. Tive que explicar várias vezes que ele havia feito a coisa certa, que viver numa mentira não era vida de verdade para ninguém. Uma semana depois daquele jantar terrível, quando eu estava tentando organizar as coisas da casa, havia fotos para guardar, presentes para decidir se ficavam ou não, lembranças que agora tinham um gosto amargo, a campainha tocou. Era quinta-feira, 3 horas da tarde. Maurício estava tentando voltar ao trabalho, Otávio na escola. Fui atender esperando um entregador ou vizinho. Quando abri a porta, meu coração parou. Era Lisandra. Pelo menos, era o rosto de Lisandra. Mas alguma coisa estava diferente. Os olhos estavam vermelhos de chorar, os ombros curvados, as roupas simples. Não era a postura de quem havia escolhido uma vida de luxo. Era a postura de quem estava destroçada. Senhora Teresa, a voz saiu baixinha, hesitante. Você tem coragem de aparecer aqui? Respondi, sentindo a raiva subir. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com a senhora. Por favor. Havia algo na voz, no jeito, que era diferente da mulher que havia saído da nossa casa uma semana antes. Mais suave, mais quebrada. Se você veio buscar as coisas da Lisandra, pode avisar que já doei tudo. Não vim por causa das coisas. Vim pedir perdão. Perdão? A Lisandra que conhecíamos jamais pediria perdão. Ela havia deixado bem claro que não se arrependia de nada. Foi então que percebi. Esta não era Lisandra. Era Bruna. Você é a irmã, disse, mais como constatação que pergunta. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sou Bruna. E sei que não tenho direito de estar aqui, mas não consegui ficar em casa sabendo do estrago que foi feito. Olhei para ela por um longo momento. Era impossível não ver Lisandra naquele rosto, mas ao mesmo tempo tudo era diferente. A expressão, o jeito de falar, a vulnerabilidade. Entra, disse finalmente. Ela hesitou. Tem certeza? Entra antes que eu mude de ideia. Fomos para a sala. Ela se sentou na ponta do sofá, como quem não tem certeza se deveria estar ali. Eu me sentei na poltrona em frente, mantendo distância. Por que você está aqui, Bruna? Porque durante esses 2 anos, toda terça-feira, eu senti o que era ter uma família. E agora que tudo acabou, percebi que vocês foram a família mais real que eu já tive na vida. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Senhora Teresa, eu sei que participei de uma mentira terrível. Sei que machuquei vocês, mas precisa saber que para mim nunca foi só representação. Como assim? Quando eu brincava com Otávio, quando conversava com a senhora, quando via Maurício chegando do trabalho, para mim aquilo era real. Era a vida que eu sempre sonhei ter. Mas você sabia que estava enganando a gente. Sabia, ela admitiu baixando a cabeça. E me odeio por isso. Mas, senhora Teresa, eu cresci sem família. Fui criada num orfanato até os 18 anos. Depois me virei sozinha. Trabalhos ruins, relacionamentos que não davam certo, sempre sozinha. Quando Lisandra apareceu na minha vida e me ofereceu algumas horas por semana de pertencimento, eu não consegui recusar. A voz dela estava embargada. Eu sei que não justifica. Sei que foi errado. Mas pela primeira vez na vida, alguém me chamava de filha. Otávio me abraçava com carinho verdadeiro. Eu me sentia amada. Fiquei em silêncio, processando as palavras dela. E agora? Onde está sua irmã? Não sei. Depois que saiu daqui, ela me ligou apenas uma vez. Disse que estava seguindo a vida dela e que eu deveria seguir a minha. Que não precisava mais de mim. E você? O que vai fazer? Não sei, ela confessou.
Voltei para minha kitnet, para meu trabalho de meio período no supermercado, mas não consigo parar de pensar em vocês. Em como Otávio está, se Maurício conseguiu voltar a trabalhar, se a senhora está bem. Havia uma sinceridade na voz dela que era impossível fingir. Você se preocupa com a gente? Me preocupo muito. Sei que não tenho direito, mas vocês foram minha família. A única família real que já tive. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhava para aquele rosto que era idêntico ao da mulher que havia destruído nossa família, mas tentando enxergar a pessoa por trás dele. Bruna, você entende que o que vocês fizeram quase destruiu meu filho? Que meu neto está em terapia porque não entende por que a mãe abandonou ele? Entendo, ela sussurrou. E me odeio por ter participado disso. Se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode. Nenhum de nós pode. Eu sei, mas vim aqui porque queria que vocês soubessem que nem tudo foi mentira. O carinho que senti por vocês foi real. A forma como cuidei de Otávio foi real. O respeito que tenho pela senhora foi real. Olhei bem para ela. Havia uma diferença fundamental entre Bruna e Lisandra que ia além dos gestos ou da forma de falar. Lisandra sempre teve um ar de superioridade sutil, como se nossa vida fosse boa, mas não excelente. Bruna olhava para nossa casa, nossa família, como se fosse um presente precioso. Otávio pergunta por você, disse finalmente. Ela se sobressaltou. Pergunta? Ele não entende direito o que aconteceu. Para ele, a mãe simplesmente sumiu. E algumas das lembranças que ele tem são de momentos com você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela novamente. Como ele está? Confuso, triste, culpando a si mesmo. Posso vê-lo? Só para explicar que não foi culpa dele? A pergunta me pegou de surpresa. Era exatamente o que Otávio precisava ouvir, mas vinda de alguém com o rosto da pessoa que o havia abandonado. Não sei se é uma boa ideia. Por favor, ela implorou. Não como mãe dele. Sei que não sou, mas como alguém que se importa. Só para ele saber que é uma criança maravilhosa e que nada do que aconteceu foi culpa dele. Havia um desespero genuíno na voz dela, como se a dor de Otávio fosse também a dor dela. Deixa eu pensar, disse finalmente. Ela se levantou para ir embora. Senhora Teresa, obrigada por me receber. Sei que não mereço. Bruna, chamei quando ela chegou na porta. Onde você mora? Como posso te encontrar se precisar? Ela me deu o endereço de uma kitnet num bairro distante, um telefone de celular antigo. Qualquer hora, senhora. Qualquer hora que precisarem de mim. Depois que ela saiu, fiquei ali na sala tentando processar o que havia acontecido. Por 2 horas, conversei com uma mulher com o rosto da pessoa que eu odiava, mas que conseguiu despertar em mim algo parecido com compaixão. Bruna não era Lisandra. Isso estava claro. Mas como separar na minha mente e no meu coração 2 pessoas que dividiam o mesmo rosto? E principalmente, será que ela poderia ser parte da solução para a cura da nossa família, em vez de apenas mais um problema? A vida tem uma forma estranha de nos ensinar que às vezes a cura vem das fontes mais improváveis. Durante 3 semanas, depois da visita de Bruna, carreguei aquela conversa na cabeça como um disco arranhado. Como aceitar a ajuda de alguém que tinha o rosto exato da pessoa que havia destruído nossa família? Como explicar para Maurício que talvez a solução para a dor de Otávio viesse justamente de quem havia participado da mentira? A decisão veio numa tarde em que encontrei meu netinho chorando no quintal, escondido atrás da árvore de jabuticaba. O que aconteceu, meu amor? Vovó, sonhei com a mamãe de novo. Ela disse que voltava se eu fosse um menino melhor. Meu coração se partiu. A psicóloga havia alertado que Otávio poderia desenvolver sonhos onde a mãe retornava mediante condições impossíveis. Era a forma que a mente infantil encontrava para processar o abandono. Otávio, posso te contar um segredo? Ele ergueu os olhinhos vermelhos para mim. A mamãe que foi embora não era a mesma mamãe que cuidava de você às terças-feiras. Eram 2 pessoas diferentes. Tentei explicar de forma simples, sem entrar em detalhes que uma criança não conseguiria processar. Falei sobre como às vezes pessoas muito parecidas existem no mundo, como a mamãe verdadeira havia feito uma escolha ruim, mas que a pessoa que brincava com ele às terças realmente gostava dele.
Você quer conversar com a pessoa que cuidava de você às terças? Para entender melhor? Ele assentiu timidamente. Liguei para Bruna naquela mesma tarde. Bruna? É a Teresa. Você ainda gostaria de conversar com Otávio? Senhora Teresa. A voz dela demonstrou alívio. Claro. Quando? Como? Amanhã, aqui em casa. Mas com algumas condições. Expliquei que ela teria que ser absolutamente honesta, de forma adequada para uma criança. Que o objetivo era ajudar Otávio a entender que não tinha culpa em nada do que aconteceu. Na tarde seguinte, quando Otávio voltou da escola, expliquei que uma amiga especial viria visitá-lo. A campainha tocou às 4 horas. Quando abri a porta, Bruna estava diferente. Havia cortado o cabelo de forma levemente distinta, usava roupas mais simples e carregava uma sacola pequena. Trouxe alguns desenhos que fiz para ele, explicou. Nada demais, só lembranças de momentos que passamos juntos. Otávio estava na sala, brincando com uns carrinhos quando nos viu entrar. Ele parou, olhou fixamente para Bruna e a confusão em seus olhos era visível. Oi, Otávio, disse Bruna, se agachando na altura dele. Sou a Bruna, você se lembra de mim? Você parece com a mamãe. Pareço mesmo, somos irmãs, mas sou uma pessoa diferente dela. Otávio processou isso por alguns segundos. Você é a pessoa que brincava comigo às terças? Algumas vezes sim. E quero que você saiba uma coisa muito importante. Você é um menino maravilhoso. Tudo o que aconteceu com sua mamãe não foi culpa sua. Nada mesmo foi culpa sua. Mas ela foi embora. Ela foi embora porque tomou uma decisão de adulto. Uma decisão que não tem nada a ver com você ser bonzinho ou não, com suas notas na escola ou com qualquer coisa que você tenha feito. Bruna tirou da sacola alguns desenhos. Eram cenas simples. Ela e Otávio no parque montando quebra-cabeças, preparando sanduíches. Momentos reais que eles haviam compartilhado. Estes são desenhos dos dias que passamos juntos. Foram dias muito especiais para mim. Para você também? Para mim também. Sabe por quê? Porque você me ensinou como é legal brincar de carrinho, como fazer um sanduíche de queijo perfeito, como é gostoso rir de piadas bobas. Pela primeira vez em semanas, vi Otávio esboçar um sorriso genuíno. Você quer brincar comigo agora? Se sua vovó deixar, eu adoraria. Passaram 2 horas brincando. Vi Bruna no chão, montando pistas de carrinho, fazendo vozes engraçadas, rindo das piadas de criança. Não havia nada forçado ou representado. Era genuíno. Quando chegou a hora dela ir embora, Otávio perguntou: Bruna, você pode voltar outro dia? Ela olhou para mim, esperando permissão. Se a vovó deixar e seu papai concordar, eu adoraria voltar. Depois que ela saiu, Otávio me disse algo que mudou tudo. Vovó, a Bruna é diferente da mamãe. A mamãe às vezes parecia que estava pensando em outras coisas. A Bruna olha para mim de verdade. A percepção de uma criança de 7 anos havia captado o que nós, adultos, demoramos anos para perceber. Quando Maurício chegou do trabalho e contei sobre a visita, ele inicialmente ficou furioso. Mãe, como a senhora pôde trazer ela aqui sem me consultar? Porque seu filho estava precisando. E funcionou. Maurício olhou para Otávio, que estava visivelmente mais tranquilo, brincando normalmente. Ela é diferente da Lisandra? Completamente diferente, filho, como o dia e a noite. Nas semanas seguintes, Bruna começou a aparecer com mais frequência. Sempre com minha permissão, sempre focada em ajudar Otávio. Ela o buscava na escola às vezes, ajudava com a lição de casa, levava ao parque. Mas o que mais me impressionava era como ela cuidava de todos nós. Chegava nos fins de semana para fazer almoço, organizava a casa, cuidava dos meus pais quando eles precisavam ir ao médico. Nunca pedia nada em troca, nunca se impunha. E aos poucos, algo inesperado começou a acontecer. Maurício, que inicialmente evitava ficar no mesmo ambiente que ela, começou a observar. Via como ela era atenciosa com Otávio, como me tratava com carinho, como fazia questão de ajudar com tudo. Ela é muito diferente. Ele me confessou um dia. É outro tipo de pessoa, filho. Às vezes, eu esqueço que ela tem o mesmo rosto. A personalidade é tão diferente que parece outra pessoa mesmo. E era. Onde Lisandra sempre teve pressa, Bruna tinha paciência.
Onde Lisandra demonstrava impaciência com as tarefas domésticas, Bruna encontrava prazer em cuidar da casa. Onde Lisandra via nossa rotina como limitante, Bruna via como acolhedora. Um ano depois daquele jantar terrível, numa tarde de domingo, presenciei uma cena que mudou tudo. Otávio estava tentando empinar uma pipa no quintal e não conseguia. Estava ficando frustrado, quase chorando. Bruna se aproximou dele. "Quer que eu te ensine um truque? Você sabe empinar pipa?" Aprendi quando era criança no orfanato. Era uma das poucas diversões que tínhamos. Ela pegou a linha, mostrou para ele como segurar, como aproveitar o vento. Em poucos minutos, a pipa estava voando alto. "Consegui! Consegui!" Otávio gritou de alegria. E então, num impulso natural, ele correu e abraçou Bruna. "Obrigado, você é a melhor." Vi lágrimas nos olhos dela quando retribuiu o abraço. "Você também é o melhor, Otávio." Maurício estava na varanda, observando tudo. E no rosto dele, pela primeira vez em mais de um ano, vi algo além de dor. Vi possibilidade. Naquela noite, depois que Otávio dormiu, Maurício se sentou comigo na cozinha. "Mãe, posso fazer uma pergunta estranha?" "Pode." "É errado eu estar sentindo algo pela Bruna?" A pergunta não me surpreendeu. Eu estava observando os dois há meses. A forma como ele olhava para ela quando achava que ninguém estava vendo. Como ela corava quando ele agradecia pela ajuda. A química sutil que estava se desenvolvendo. "Filho, você se sente culpado por causa do rosto dela?" "Exatamente. É como se fosse traição com meus próprios sentimentos." "Maurício, você conviveu com duas pessoas diferentes, uma que te enganou e uma que está genuinamente cuidando da sua família. O fato de terem o mesmo rosto não as torna a mesma pessoa. Mas e se for só carência? E se eu estiver confundindo gratidão com amor? Só você pode saber isso. Mas posso te dizer uma coisa. Nos últimos meses, vi mais sorrisos genuínos seus do que em anos." 3 meses depois dessa conversa, Maurício tomou coragem para convidar Bruna para jantar. Só os dois. Ela ficou surpresa, hesitante. "Maurício, você tem certeza? Eu não quero que você se sinta pressionado ou confuso por causa do que aconteceu. Bruna, você não é sua irmã. E eu gostaria de conhecer melhor a pessoa que você realmente é." O primeiro encontro deles foi tímido, cheio de conversas cuidadosas. Mas aos poucos foram descobrindo afinidades reais. Bruna gostava de ler, assim como Maurício. Ela cozinhava por prazer. Ele apreciava uma boa comida caseira. Ela valorizava momentos simples, ele estava cansado de complicações. E, principalmente, ela amava Otávio de forma genuína, e ele via isso todos os dias. O namoro durou 2 anos. 2 anos de reconstrução, de cura, de descobertas. Bruna se mudou gradualmente para mais perto de nós, arranjou um emprego melhor, estabeleceu sua própria vida antes de se entregar completamente à nossa. O pedido de casamento foi simples e perfeito. Maurício havia levado Otávio para pescar num domingo de manhã. Quando voltaram, encontraram Bruna preparando almoço na cozinha. Maurício se ajoelhou ali mesmo, na frente do fogão, com Otávio segurando a caixinha do anel. "Bruna, você quer se casar comigo? Com a gente?" A resposta dela veio entre lágrimas e risos. "Quero passar o resto da vida cuidando de vocês." O casamento foi no nosso jardim, numa tarde de sábado ensolarada. Cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Otávio foi o pajem, radiante por finalmente ter uma mãe que o havia escolhido conscientemente. Caetano foi o padrinho, emocionado por ver o irmão realmente feliz novamente. Durante os votos, Bruna não prometeu ser a mãe perfeita para Otávio. Prometeu amá-lo como se fosse seu desde o primeiro dia. Não prometeu apagar o passado. Prometeu construir um futuro baseado em honestidade e carinho verdadeiro. Hoje, 3 anos depois do casamento, nossa família está mais unida do que jamais esteve. Bruna e Maurício estão esperando o primeiro filho deles juntos. Otávio, agora com 12 anos, chama Bruna de mãe com orgulho e está ansioso para ser irmão mais velho. Nunca mais soubemos de Lisandra. Pelos últimos rumores, ainda está na Europa com Rogério Torres. Nunca tentou contato, nunca demonstrou saudade ou arrependimento. E sabe de uma coisa? Está tudo bem.
Porque descobrimos que família não é sobre quem está relacionado por sangue ou sobrenome. É sobre quem escolhe ficar quando tudo desmorona. É sobre quem constrói pontes onde outros constroem muros. Bruna poderia ter desaparecido quando a verdade veio à tona. Poderia ter se escondido da vergonha e do julgamento. Em vez disso, ela escolheu enfrentar as consequências, pedir perdão e lutar por um lugar numa família que não era originalmente sua. E nós escolhemos dar a ela essa chance. Escolhemos ver além do rosto que nos lembrava da dor e enxergar o coração que estava oferecendo amor verdadeiro. A maior lição que aprendi com tudo isso é que às vezes a vida nos quebra para nos ensinar como somos fortes. Que o amor verdadeiro não é aquele que se apresenta perfeito desde o início, mas aquele que se constrói dia após dia, com escolhas conscientes, honestidade e coragem para recomeçar. E que no final das contas, a felicidade não está em ter a família perfeita, mas em ter uma família real. Uma família que se escolhe mutuamente, todos os dias, com defeitos e virtudes, com passado e futuro, mas principalmente com presença e compromisso genuíno. Hoje, quando olho para nossa mesa de jantar aos domingos, Maurício e Bruna de mãos dadas, Otávio contando sobre a escola, Caetano chegando das viagens, eu organizando tudo com o coração cheio. Sei que às vezes o melhor final não é aquele que você planejou. É aquele que você constrói sobre os escombros, com as pessoas que realmente escolheram ficar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.